Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra. Estamos iniciando mais um Pampa Debates, aqui diretamente do lounge do Sesc, ultra movimentado. Ontem eu cheguei aqui, um temporal, aliás, depois o Hugo pode falar sobre isso. Nós somos um evento da Federação que aconteceu no meio do Parque Eólico, lá, aliás, nos locais maravilhosos, num auditório espetacular, que eu nem imaginei que pudesse ter por lá. E segundo o Hugo, pegamos ventos de 170 km por hora. Pois eu cheguei aqui, já fim de tarde, achei que não ia encontrar ninguém aqui, o lounge estava lotado. Impressionante. Acho que o pessoal, para enfrentar a chuva, acabou vindo aqui para o lounge do Sesc para fazer as suas atividades de bem-estar, que é uma grande sacada do nosso Sesc. Junto à Saba, no balneário de Atlântida, em Xangri-Lá. E daqui falamos em nome de Frigorífico Castro, Unimed, Cremer's, Vinhos do Mundo, Unicred, Instituto Ecológico Kaplan, GBOX, Banrisul, Gimo, Celulose Rio Grandense, Laboratório Lifar, Sanitas, Biscoitos Zezé e Aqualocos, com cast de estrelas. E eu quero começar pelos preâmbulos, e o primeiro preâmbulo eu vou pedir ao nosso anfitrião, Luiz Tadeu Piva, do diretor do nosso Sesc. Prazer tê-lo aqui. Obrigado, Paulo, demais colegas da mesa. Realmente é um prazer voltar ao teu programa. Tradicionalmente a gente fala pelo menos uma vez no verão, nessa parceria. Tanto, né? Não, mas a gente fala. A gente fala, tem muita gente para passar nessa bancada, não precisa estar repetindo figuras. Tem aqueles preferenciais. Não precisa repetir figuras. Mas nós estamos muito felizes em estarmos aqui. Recebendo aqui no espaço do Sesc a atividade, a população que está no litoral e com todas as atividades do verão a pleno acontecendo. Terminamos a semana passada o Festival Internacional Sesc de Música de Pelotas, na sua 9ª edição. Um sucesso. Com cobertura da TV Pampa. Exatamente, estava lá a cobertura. Um sucesso absoluto, foram 400 alunos, 50 professores, 14 maestros internacionais, 60 concertos. Então, realmente, Pelotas viveu 2 semanas atípicas, né? Mas já tradicionais. Claro, não o telespectador vai pensar no Eduardo Leite se elegeu, vai fazer tudo em Pelotas. Não, já é o 9º ano. É o 9º ano em Pelotas. Né? Até eu acho que era o PT lá, o prefeito na época, né? Quando começou quando começou era o Fetter, eu acho. Era o Fetter. PP. E vem se mantendo porque já incorporou-se no calendário de eventos da cidade. Então é um prazer estarmos aí para conversarmos um pouquinho. Satisfação. E aqui na praia? No litoral, né? Aqui no litoral aqui no litoral desde o cassino, né? Sim. São 12 praias que nós estamos com a atividade do Estação Verão. Começamos dia 26 de dezembro, vamos até o dia 5 de março. E também com resultados muito satisfatórios. Eu acho que o Sesc consegue movimentar todo o nosso litoral, consegue oferecer uma opção diferenciada de lazer para os veranistas, que normalmente na parte da manhã fazem o seu banho de mar, mas à tarde realmente começam a ter uma oportunidade diferente, com opções recreativas, opções para as crianças, com eventos sistemáticos. Eu acho que essa é uma opção, é fazer com que as pessoas, no seu momento de lazer, no momento de recuperação das suas energias para encarar um ano, tenham também essa oportunidade. E, efetivamente, se a gente for olhar a programação que é oferecida pelo Sesc ao longo de toda a costa do Rio Grande do Sul, nós não temos outra entidade que consiga articular de tal maneira com todas as prefeituras, né, uma atividade tão ampla e tão diversificada na área de lazer. E a nossa travessia, que agora o prefeito Imbé está reivindicando também, né? Ele quer o I. A travessia já aconteceu. Não sei o que aconteceu, mas ele não reivindicou. Ele sempre. Isso é uma briga aí que ele vai ter que administrar. Travessia Torres Tramandaí, ele quer travessia Torres Tramandaí Imbé. Ele vai ter que administrar isso como o franqueado, TTI. Mas por enquanto foi TTT. Teve uma edição da TTT também que aconteceu. Eu acompanhei, eu estava na beira da praia. Tem que ser TTIT, né? Porque Imbé está antes de Tramandaí, vindo de Torres. Tá certo. Tá certo.
Então tá, parabéns aí pelas atividades. Obrigado, Paulo, muito obrigado. E quantos hotéis vocês têm aqui no litoral? Nós estamos com 46 hotéis conveniados, né? Todos lotados? Todos lotados. Comerciários? Isso realmente é um projeto que... na verdade, foi o primeiro projeto que o SESC realizou no Rio Grande do Sul. Em 1946, quando foi constituído o SESC, ele já realizou a primeira caravana de turismo social para o litoral. E desde então nós viemos mantendo essa programação. Esse ano a expectativa é que nós injetemos na rede hoteleira em torno de 8 a 10 milhões de reais só em diárias, né? Porque para os nossos hoteleiros aqui do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina também, porque a região norte do estado também se desloca para lá, a gente tem essa parceria já consolidada com uma opção diferenciada. Realmente tem muita gente que consegue fazer o seu veraneio porque usa as condições que a gente oferece nesse programa, que são parcelamentos, preços abaixo do preço de tabela dos hotéis, pela negociação, pelo volume que está inserido. Então a gente ajuda a rede hoteleira, é parceira da rede hoteleira, e também permite que as pessoas tenham o seu lazer no verão. Eu vou chamar agora a nossa mensagem no Momento Saúde, até para recebermos o nosso próximo convidado, que está em aquecimento para entrar no programa. Então nós vamos com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul Rio Grandense, presidente da Bienal do Mercosul e, como não poderia ser um homem de vinícolas também, da Laurenti. Então vamos ao Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, Dr. Gilberto. Olá, sou o professor Gilberto Schwartzman e gostaria de fazer um desafio aos meus colegas médicos. Vejam que informação importante. 30% das mortes em nosso estado acontecem por doenças do coração e das artérias. Outros 20% se devem ao câncer. Isso significa metade das mortes em nosso estado. Impressionante, não? A boa notícia é que podemos evitar essas mortes se identificarmos fatores de risco como pressão alta, tabagismo, colesterol elevado, diabetes, obesidade, sedentarismo e abuso de bebidas alcoólicas. E se convencermos os pacientes a realizarem os exames preventivos do câncer, como o citopatológico do colo do útero nas mulheres com vida sexual ativa, a mamografia em todas as mulheres a partir dos 40 anos, o toque retal e o PSA nos homens a partir dos 50 e a colonoscopia nos homens e mulheres também a partir dos 50 anos. Você fala que quer um Brasil melhor, não é mesmo? Seja então um guardião da saúde de nossa população. Não interessa por qual porta uma pessoa chegue ao sistema de saúde. Faça a sua parte. Dedique alguns minutos da consulta e veja se o paciente vem seguindo essas recomendações. Dessa maneira, poderemos reduzir as principais causas responsáveis por 50% de nossas mortes. Eu me refiro a 1 de cada 2 mortes. Vale a pena. Está indo para a Atlântida Sul neste final de semana? Então tem uma atividade cheia de bem-estar esperando por você. É a caminhada orientada da Unimed Porto Alegre. Vai ser no dia 9 de fevereiro, às 9h10 da manhã. O ponto de encontro será na Casa da Estação Verão, na Avenida Beira Mar. Além de ter mais saúde e bem-estar, você ainda ganha um brinde especial. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Nós vamos agora para o preâmbulo de José Paulo da Rosa, nosso diretor do SENAC. Bom dia, Paulo Sérgio. Prazer em estar aqui contigo, saudando aí todos os demais colegas da mesa. E o meu preâmbulo vem a respeito da educação e da importância da educação. A gente sabe que não tem país desenvolvido que não conseguiu esse desenvolvimento através de uma boa educação. E eu acredito que esse seja o maior desafio que a gente tem aqui no país. Sabe que o Ruga me confessou ontem, quando eu disse que tu virias ao programa? Ele disse: eu sou um cara que na minha idade ainda usa os cursos do SENAC. Sem dúvida. Não foi, Ruga? Mas essa é uma característica dos novos tempos. Ele joga futebol ainda. O Ruga, meu zagueirão, meu companheiro de zaga. Mas isso aí são depoimentos importantíssimos, né? Não, é a característica dos novos tempos. Felizmente, né, Ruga, a gente vive cada vez mais, né?
Vive cada vez mais. Graças a Deus a gente vive cada vez mais. Ou não. Mas, então, ter um curso superior e querer viver com isso sem se atualizar ao longo da vida profissional, fica muito difícil. Então, as pessoas têm que se qualificar e requalificar constantemente, eternamente, até pelo avanço que nós temos, né, da tecnologia e que exige de nós estarmos sempre estudando. Então, é natural que o Ruga e todos os demais aí estejam sempre em sala de aula, né, ou não estando em sala de aula, estejam se apropriando de novos conhecimentos. Mas, é tão importante, teve uma ocasião que nós tentamos trazer aqui para Atlântida, para fazer na Saba, uma faculdade aqui do nosso Senac. Infelizmente o prefeito não teve interesse. Lamentavelmente o prefeito não teve interesse. E teve uma reunião que era para ele ter vindo. Eu não posso ir porque eu tive uma luxação no braço, estou com o braço enfaixado. Eu digo, não, tu vai vir agora para cá. É um absurdo, é uma vergonha tu não vir aqui. Ele veio correndo, não veio? Bem, não vou dizer nem o nome dele porque... Hein? Tivemos uma negociação procurando ampliar aqui, inclusive, para o litoral as nossas ações, muito embora o Senac já tenha uma operação em Torres, uma operação em Capão da Canoa, uma operação em Tramandaí e também aqui. E desenvolvemos, em parceria a gente desenvolve uma série de ações. Mas o foco do país deveria ser a educação, especialmente a educação básica e a educação profissional. Queremos que todos passem, né, pelo ensino fundamental, pelo ensino médio e evoluam para o ensino superior. Mas é fundamental ter uma educação básica de qualidade, porque se nós não prepararmos o alicerce, nós não teremos, né, uma cobertura que possa ser sustentada. E o alicerce se dá por uma educação básica de qualidade. E num país como o nosso, onde poucos optam, né, em fazer educação profissional, onde a média de anos de estudo é 7 anos, quer dizer, na média a população brasileira não tem o ensino fundamental concluído, e 12%, 13% só dos alunos do ensino médio optam em fazer uma qualificação profissional. Nós temos muita dificuldade para enfrentar qualquer processo de desenvolvimento. E digo mais, se o país passar, como se espera, né, por um novo momento de crescimento econômico, nós viveremos novamente uma questão que é o apagão de mão de obra. Quer dizer, a economia cresce, as empresas querem se desenvolver e faltam pessoas qualificadas. Nós vamos vivenciar isso novamente porque não investimos na educação básica e na educação profissional. E sobre esse aspecto, o Senac e o Senai, especialmente no que tange à educação profissional, desenvolvem há mais de 70 anos um trabalho assim maravilhoso de qualificação das pessoas para o mundo do trabalho. Aliás, foi criado o Senac, o SESC, essas entidades foram criadas no governo Getúlio, né? Em 1946. 1946. 1946. Então são 73 anos já de atuação desse sistema, especialmente os 4 S's mais antigos, né? Que é o Senai, que é de 42, e o SESI, o SESC e o Senac, que são de 46. Né? E construímos aí toda uma estrutura, uma história de educação profissional, que agora, neste momento onde o governo discute a manutenção do sistema, eu acho que essa discussão é válida, né? Mas não tem dúvida de que as instituições aplicam muito bem o recurso que recebem, né? E no momento em que a educação é tão fundamental e que a educação profissional é necessária, eu acredito que nós tínhamos que valorizar esse sistema e utilizar melhor a expertise, o conhecimento e a estrutura que estão disponíveis aí para o Brasil e para toda a sociedade. Por falar em prefeitos com luxação no braço, quero mandar um abraço para o Celcinho Barbosa, que foi prefeito aqui de Xangri-Lá. Então, um abraço, Celcinho, aí, que fez tanto pelo balneário aqui e pela cidade de Xangri-Lá, pelo balneário de Atlântida e cidade de Xangri-Lá. Humberto Ruga é multipresidente, presidente de tudo que se possa imaginar, mas é presidente do Conselho Superior da nossa Federação. E ontem vivemos lá ventos de 170 por hora no Parque Eólico aqui em Osório. Né? Era um negócio assim aterrorizante. Eu
Consegui sair no horário que estava começando, mas se enfrentando toda aquela ventania. Ia chegar à porteira, tinha uma guarita, e os guardas não queriam sair da guarita para abrir a porteira. Ele botava o braço para cima, o braço dele fazia assim, e ele não queria sair. Né? E acabou saindo. Depois, quando o Ruga passou, não tinha uma porteira e nem guarita. O vento levou a porteira e a guarita. Ruga, prazer tê-lo aqui. Efetivamente, ontem estivemos no Congresso da Federação e vivi a maior experiência da minha vida no que tange a natureza. Eu nunca tinha vivido 171 quilômetros horários. O superintendente do parque, depois... Que é gaúcho, o Felipe? O Felipe, depois de passado o temporal, aquela chuva de pedras, fez uma brincadeira dizendo, olha, essa é a solidez das nossas torres eólicas, né? E efetivamente elas permaneceram. A minha preocupação no momento era se tivesse algum ferido, e perguntei, porque tínhamos deixado o carro na entrada do parque. Disse, não, nos mostrou o vídeo na hora, os carros estavam inteiros, mas a guarita do guarda voou. Eu passei, ainda estava guarita lá. Não tinha mais guarita. Paulo Sérgio, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu me lembro que alguns anos atrás, lá naquele parque eólico de Santana do Livramento, algumas torres tombaram, né? Torres tombaram. Talvez porque a base não tenha sido tão boa quanto essas daqui, mas tombaram lá, né? A base é mais do que dobrada daquelas, em função do tamanho das torres. Hoje temos torres até 110 metros e eles pretendem fazer torres de 200 metros. Então a base tem que ser muito ele diz que forte. A profundidade é quase semelhante à altura. Para compensar. Mas eu quero, quando o Paulo me convidou, me falou sobre o Sistema S. Esse vamos deixar em debate depois. Vamos botar em debate depois. Só para falar, reina paz e harmonia no nosso conselho. Aliás, é o meu presidente do Conselho Superior da Federação. Reina paz e harmonia lá na Federação, na Associação Comercial. Vai reinar, porque eu acredito, e disse isso ontem na reunião, que essas entidades não podem fazer que nem o Rio Grande do Sul, que procura sempre se dividir. Enquanto eu for presidente, eu pretendo somar. Se não houver bom senso, eu tomarei as medidas cabíveis na hora. Até porque tu tens fama de Duque de Caxias, né? O pacificador. Eu entendo o seguinte, quando nós estamos em fase de milico, o Duque de Caxias, né? Quando nós... Luiz Alves de Lima e Silva. Quando nós entramos numa entidade, o meu princípio é construir e não destruir, independente das ideias, né? O grande problema básico do Brasil, como disse o da Rosa, é a falta de educação. Sem educação você não constrói nada. Eu, quando pertencia à Agenda 2020, nós fizemos um trabalho aqui no litoral. É o IDH mais baixo do estado, né? E tu enfrenta prefeitos que só estão preocupados com a arrecadação. Que luxam o braço e não podem ir a uma reunião. Às vezes porque eles têm a cabeça ou a memória luxada. Isso eles não dizem, né? Mas é um fato consistente, né? Eu acho o seguinte, não há reunião que você não possa participar, mesmo com a pessoa que você não goste ou que ela não goste de você, problema de simpatia, antipatia. Tem que prevalecer o bom senso. E isso eu procuro em todas as entidades que eu trabalho. Eu entendo que se não houver construção, automaticamente haverá destruição. Meu caríssimo, esse cidadão que já esteve conosco no programa outras vezes, ele tem um faturamento anual de quanto? Encostemos em 2. 2 bi? Encostemos em 2 bilhões. A nossa Agrofel. Se trata... Eu queria fazer esse preâmbulo dizendo que quando ele estava lá na época de vacas magras, ele era Virso. Depois melhorou a coisa, passou a Vilso. E agora, com esse faturamento, ele é o Wilson. Wilson Ferrarim, prazer tê-lo aqui. Paulo Sérgio, obrigado pela oportunidade. Aos demais companheiros da mesa, me sinto muito pequeno diante das pessoas que compõem a mesa porque eu não sentei em banco de escola. Pode vocês não acreditar, mas eu não sentei em banco de escola. Ele desafia essa técnica, mas é verdadeiro. Essa teoria do conhecimento. Mas não me sinto mas nem sempre, eu vou te dizer o seguinte, nem sempre conhecimento encurta a orelha de ninguém. Eu não me sinto menos e nem ninguém. Falta de conhecimento andei nos 4 cantos do mundo, não falo inglês, falo um pouquinho de italiano e
Eu acho que o Banco da Vida me deu muita oportunidade. É verdade. Cheguei aonde cheguei, tenho a família que tenho as empresas, são 5 empresas do grupo. Graças a Deus que no Brasil inteiro são conhecidas. Mas esse teu conhecimento que é feito no braço, no suor, ele tem que ser transmitido, porque não basta conhecimento. Existe toda uma geração aí de conhecimento que são pessoas absolutamente improdutivas. Doutor? Quando a gente fala na genialidade da juventude, é uma parcela mínima, mas mínima mesmo, que consegue representar a juventude. Aqui no Brasil, lamentavelmente, é assim. Aí a gente fala dos que foram posteriores, dos que se desenvolveram, mas a grande massa da juventude, ela fica absolutamente no ostracismo. Não é por falta de conhecimento, que às vezes tem o conhecimento, falta trabalho. As pessoas não são forjadas no trabalho, lamentavelmente. Eu quero acrescentar que é fundamental trabalhar alguns valores, e valores que vêm da família, né? E que muito faz falta ao país hoje. Aquilo que a gente viu no Senado, né, no processo agora de eleição da presidência, e aquilo que a gente viu no país aí nos últimos anos, e são valores que pode se desenvolver na escola, mas não obrigatoriamente. Isso vem da família, correto, vem do berço, né? E felizmente nós temos na sociedade tirocínio, que não pessoas tirocínio, né? Pessoas com esse perfil que conseguem evoluir porque tem valores consistentes. O que não quer dizer que a gente não deva, né, trabalhar um país com a educação e tal, mas claro, é fundamental que esses valores sejam desenvolvidos e parabenizo por isso. Mas nós temos que fazer com que as pessoas aprendam a trabalhar. Eu acho que é uma coisa que tem que ser trabalhada paralelamente ao conhecimento. Eu queria completar para você dizendo assim, que a gente tem que ter um pouquinho... O povo se acovardou. Eu acho que o homem tem que ter coragem, tem que acreditar nele. Eu não estou dizendo que sou um homem rico e nem que eu tenho um avião para luxo. Eu nunca usei avião para passeio. Eu estou no 6º avião meu, a trabalho, subindo Mato Grosso, enfim, no Brasil inteiro. Abrindo, quando não tinha, desci com o meu avião em Sapezal, no Mato Grosso, na estrada. Não tinha pista. Então, por isso, os homens que se destacam são os homens que têm coragem. Eu agradeço a Deus, estou com 76 anos, bem vivido, e tenho um sucesso absoluto que eu tenho, porque eu sou homem de coragem e acredito no meu negócio. O mundo foi feito dos experientes, depois foi feito dos sábios, né? E dos sábios e experientes. O mundo foi feito dos revolucionários, dos rápidos. Então, se tu não tivesse esses 4 ingredientes hoje, né, tu já tem mais dificuldade. É isso que a gente quer dizer, né? Não é que a gente vai ensinar a juventude a não trabalhar, não, é não estudar. Não, tem que estudar. Eu, por exemplo, fiz 5 anos de PUC, dei dinheiro para os padres, 5 anos. Fiz 2 anos de URGS, que eu não dei dinheiro, obviamente, mas na medida em que eu frequentei os bancos escolares, eu perdi tempo e perdi dinheiro. Tu deu dinheiro para a URGS, sim, senhor, porque dos impostos que tu pagaste, certamente tu conseguiu fazer isso gratuitamente. Né? Obrigado. E aí eu me pergunto, valeu a pena? Luiz Henrique Hartmann, nosso diretor da FEComércio, da Fiergs, tu saísse, tu parece com a indústria? Não, eu continuo lá? E a tua indústria? Não, a indústria hoje foi vendida, tá? Eu continuo como consultor do Sindicato das Indústrias de Material Plástico, né? Lá faço um trabalho já há vários anos, há quase 12 anos, coordeno uma área voltada para a parte de reciclagem, né? E coordeno todo o trabalho que é feito aqui no Estado, represento também o Estado na Câmara Nacional de Reciclagem, junto à Biplast, e temos aí um trabalho bastante forte institucional na defesa, no desenvolvimento da reciclagem, que infelizmente estamos sofrendo agora em função da falta de educação, da falta de comportamento das pessoas que passam a colocar o plástico como vilão, quando o plástico é um bem da vida, né? Recentemente, amanhã vai ser divulgado, segunda-feira, divulgado
a exclusão, a proibição dos canudos plásticos em Porto Alegre. Estivemos lá o errado não é o plástico, o descarte do plástico da maneira. Aí falta cultura. Que a gente o problema é o seguinte, a civilização... Aí se tu descartar uma garrafa PET no rio, tu tá cometendo um crime. Exatamente. Como tem um jargão que diz que o plástico não tem perna, não tem asa e não tem nadadeira. Se ele está lá é porque alguém botou lá. Mas repete essa. O plástico não tem perna, não tem asas e não tem nadadeiras. Boa, se alguém botou lá, é porque ele está lá porque alguém botou. Nós tivemos com o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan, na semana passada, antes de ele fazer ele aprovar o projeto, e nós estávamos comentando, a civilização caminhou para um desenvolvimento na busca de melhores condições de saúde, que o plástico, por exemplo, hoje eu não permitiria que uma neta minha, eu falo, os filhos já são adultos, ponha a boca num copo de plástico lavado num bar de esquina ou num restaurante que eu não confio. Uma água mal lavada. Quer dizer, por mais que tenha todas as vacinas, nós aqui vivemos num meio onde... As bactérias estão aí, né? Mas a grande população do Brasil e do mundo, né, na pobreza, não tem... E aí é proliferação de doenças. Na medicina, se nós não tivéssemos o plástico, na aeronáutica, no automóvel, o consumo de energia... Hoje, fala, eu vou usar canudo de vidro. Tu daria um canudo de vidro para tua filha? Não. Tá? Tu daria um canudo de papel? O canudo de papel pesa 5 vezes mais que o canudo de plástico. 5 vezes mais. É feito a partir de reflorestamento da natureza. O plástico já tem alternativas, mas o plástico é reciclável também. Tá? Bom, enfim, isso foi só um preâmbulo quando me perguntou sobre o assunto da... É o caso lá da nossa barragem lá em Brumadinho. Não, sabe o que acontece? Aqueles dejetos são todos recicláveis, né? Tu sabe são colocados ali. Sabe o que a brincadeira que está se fazendo? Rompeu porque tinha canudinho dentro da barragem. Tinha canudinho pressionou muito a barragem. E aí infiltrou com os canudinhos. Mas enfim, Paulo, eu agradeço aí o convite recebido aqui, né? A convocação recebida aqui, né? E... tenho honra de participar da FEComércio também. A tua esposa, dona Ana, é usuária assídua aqui a Ana tem um público. Dos nossos estúdios aqui. Ela tem um público e sempre tem uma parceria com o SESC também, de longa data, né? E usando aqui as instalações e fazendo aqui com que sejam tardes mais agradáveis aí de um público que está numa idade que é a área que ela atua, que é a parte de idosos, né? Mas hoje a especialidade dela é mais a parte de Alzheimer, mas ela, como psicóloga, atua muito também nessa parte de qualidade de vida. Mas eu tenho a honra de participar também da FEComércio através de uma atividade que eu tenho ainda, que é a parte do atacado. Eu sou vice-presidente do Sindiatacadistas do Estado do Rio Grande do Sul. Nosso presidente lá, o seu Zildemar, que o sabor dos seus 90 aí? 93. Não é 4? 93. 94 vai fazer esse ano, 94. E a partir do Sindiatacadistas, eu estou na FEComércio de longa data. Já fui conselheiro também do SESC, aqui, que o Tadeu é o diretor regional, e hoje sou conselheiro do SENAC, onde o José Paulo faz um excelente trabalho. Eu queria aproveitar e enaltecer o trabalho desses dois profissionais que nós temos aqui, que muito honram o comércio e o sistema de serviço do Estado do Rio Grande do Sul, porque apesar de tudo que se está se falando e tentando denegrir o SESC, o SENAC, os SESC... Nós vamos entrar no debate. Nós temos que entender que o país é muito longo. Antes eu quero te fazer um convite, para que, eu sei que já provou, gostou, as linguiças de salsichões de Alimentos Castro. Eu vou sair daqui, a minha janta hoje vai ser linguiça calabresa na panela. Eu vou fazer a calabresa e vou fazer a camponesa. Botar a roda, a linguiça em roda, como eles chamam, né? Na panela de ferro, e depois com um pãozinho ou um arroz, tu escolhe, vou saborear tomando. E vamos ver a temperatura. Dá uma polenta em cima. Ou um pirãozinho, né? Ou um pirão. Fala no microfone, Hugo. Ou um pirãozinho aqui. Pois é, a qualidade de Alimentos Castro, que vem lá de Pelotas desde 1960, é indiscutível. E você encontra em toda a rede Zafari.
Já que estamos aí em meio à saúde e à medicina, o Cremers informa. Os médicos registrados até 28 de fevereiro para quitar a anuidade de 2019 têm desconto de 3%. O valor das anuidades é o mesmo em todos os estados, conforme estabelece resolução do Conselho Federal de Medicina. O boleto pode ser emitido através do site www.cremers.org.br. Cremers em ação pela saúde. Grandes histórias, viu, Ferrarim? Começam nas melhores vinícolas, transformam a uva em vinho e chegam à sua taça através do minucioso trabalho da Vinhos do Mundo, que importa de Mendoza, de Colchagua, de Piemonte, da Toscana, Languedoc, Patagônia e Tejo, além de outras regiões, inclusive da Serra Gaúcha, do Vale dos Vinhedos. Ali estão os mais diferenciados rótulos. Viva a melhor experiência do velho e do novo mundo em uma loja da Vinhos do Mundo. Cristóvão Colombo, 1493, Getúlio Vargas, 1135 e Alípio César, onde tu compra os teus vinhos, 203, ali bem pertinho, Danilo Peçanha, meu caro. Me considero um bom cliente da Vinhos do Mundo. Oh, maravilha. Esse homem já trocou os pneus do alto lá com o meu resultado que dei para ele. Ah, é? Que maravilha. E depois do preâmbulo, obviamente, eu tinha me predisposto. Eu digo que o programa não tem pauta, né? O programa é feito sem pauta. Mas hoje eu quero a gente dar uma passada com opiniões rápidas, claro, sobre o Sistema S. Já que tu começasse a falar no Sistema S, tu e o Ruga, se antecipando aquilo que pretendíamos fazer depois do preâmbulo, eu vou começar com o nosso decano. Humberto Luiz, que eu não sabia que era Luiz. Tu vê, ele é um cara que esconde o Luiz dele. Ninguém sabe que ele é Luiz. Eu não escondo o meu pinto, ele esconde o Luiz dele. Vê como são as coisas. Eu sempre fui Paulo Sérgio Pinto. Agora, para surpresa minha, tu és Luiz. Tá tem que tirar fora o Paulo Sérgio. Ah, bom, cada um tem suas preferências. Tu quer tirar, tira, não tem problema. Cada um com a sua ferramenta. Pode tirar sem problema, viu, Ferreirinho? Eu não fico bravo. É igual ao seu César Pacheco. O César Pacheco tem um Alceu antes, mas não diz pra ninguém. Tem um horror do Alceu dele. Normalmente a gente usa no Brasil só dois nomes. O nome intermediário não é usado. Então tem que tirar o Sérgio. Não, eu acho que cada um... Não é tirar o pinto, tira o Sérgio. Exatamente. Mas falando do Sistema S, o Sistema S tem problemas, sim, problemas sérios, mas não é dele, é do CPF daqueles que dirigem. Quando quer se eliminar o Sistema S, não se pensa nos benefícios do Sistema S, só se vê os defeitos. E os defeitos são daqueles que dirigem, não do sistema. Não há punição para quem dirige mal. Bom, então tu tens que acrescentar o mal. Não é para quem dirige. Nós temos dois gestores aqui, são espetaculares, o Sistema S. A gente sabe, teve gente Não foi aqui, lá para cima. Não, aqui no Rio Grande do Sul teve. Puta, muito bem trazendo um passado remoto. Não, eu só estou dizendo. Rapaz, tu veio lá de trás, rapaz. Quantos anos atrás faz aquilo? Que, aliás, foram punidos na forma da lei, foram retirados do sistema. Exatamente. Já teve punição. Pô, tu tá igual a Maria do Rosário, rapaz. Não, cara, eu estou dizendo o seguinte... Tu tá querendo zoomar cadáver? Não, mas o sistema vai lá, pegou o Jango, gastou uma fortuna. Não é só SESC, SENAC, tem outros, né, integrantes do Sistema S. Muitas pessoas que usam o cargo fazem festa com o cartão do sistema. É isso que eu digo. Mas aqui no Rio Grande do Sul? Nesse estado faziam até. Faziam? O que eu acho é o seguinte: o Sistema S não tem problema. O problema é daqueles que dirigem. Mal. O problema é de CPF, não é de CGC. O único problema que existe no Sistema S é no SEBRAE. Esse tem que ser discutido. Porque algumas entidades se julgam donas do SEBRAE. Não dão oportunidade a todos que pertencem ao colegiado do SEBRAE. Há um forte esquema. Mas é democrática, é por eleição. Não, é eleição. É por eleição. Todos, até os jovens empresários então, dirigiram o SEBRAE aqui. Eu não queria especificar o caso do Rio Grande do Sul, mas sou obrigado. A federação... Mas vai para eleição. Mas há um complô. Mas não tem complô. Complô contra quem? Contra Simone Leite?
Não, eu não estou falando contra a Simone Leite, eu estou dizendo o seguinte, o governo do Estado... Ela vai para o voto, é democrático. Se candidata e vai. Não, quando tu tem a questão fechada, quando tu altera o mandato... Mas a maioria dos votos nem pertence a Farsula, a Fieres ou a FEComércio. Não. A maioria dos votos não estão com eles. É que o governo do Estado não disputa o sistema S. Devia disputar. Mas vota. Então, como é que tu vai votar sem pertencer? Eu vou dar um exemplo. Como sem pertencer? A Federação pertence. Não. Quando tu vai votar e não tem direito a usar a presidência do cargo. Mas vota, é democrático. Não é democrático. Mas como não é? Não é democrático. Se tu me deixar falar, eu vou explicar. Mas tu quer me irritar? Não quero te irritar. Já me irritou. Quero expor a realidade. Há mais de 20 anos, a Federação, vou dar um exemplo da Federação, não queria fazer isso, mas sou obrigado a dar, não tem direito a disputar a eleição, porque há um esquema fechado. O governo do Estado, os integrantes, isso não é o primeiro... A FCDL já presidiu, a Associação dos Jovens Empresários presidiu. Exatamente, fui eu que votei na época, mas fazem 20 anos. Mas então tem um erro da Federação na maneira como conduz a sua candidatura. Não. Isso é uma questão de prestígio, aí tu vai me desculpar. Não, é um esquema fechado. Já que a democracia é isto, que eu até acho que é uma nuvem... toldada no céu de minha alma, mas eu entendo que todas as entidades que participam de um sistema têm obrigação de participar. Elas não podem abrir mão, sejam governamentais ou não governamentais. Eu vou dar um exemplo. E não é por tal. Mas então vai disputar. Não, deixa eu só concluir com um exemplo. O último diretor do Sistema S era... A Farsul. Não, o último... Agora eleito é a Fieres. Não, antes era da FEComércio, o Derli. Não, o Derli era superintendente. Superintendente, executivo. É isso que eu chego. Foi um dos melhores superintendentes que eu conheci. Por que foi afastado? Porque assumiu a Fieres. Não é... Mas é uma prerrogativa, isso vocês criaram. Vocês que criaram. Não, eu não criei. Criaram os estatutos. Não criei. Esse é um erro que eu estou dizendo. O presidente escolhe. Não, isso aí não dá para ocupar a política. Então, cada 4 anos, eu estou aqui, eu quero enaltecer o trabalho do Derli, porque eu acompanhei. Não, Derli, não vamos discutir o trabalho do Derli. Por que ele não pode ser reconduzido? Dar uma parte. Dá a tua parte. Agora é debate. Eu entendi a sua posição, mas eu acho o seguinte, eu acho que se nós abrirmos para as entidades que não são as patronais, tá? Que na realidade lá nós temos as entidades que são as patronais, né? As entidades que representam o sistema patronal, o sistema sindical. Se nós abrirmos, por exemplo, para a Federação, nós vamos ter que abrir para a Associação Comercial de Porto Alegre. Todas as associações estariam se sentindo no mesmo direito da Federação, que é uma entidade representativa, muito forte, tradicional, mas não é sistema patronal. Então eu acho, eu não estou dizendo se está certo ou está errado, eu só estou colocando que eu acho que o que acontece nesse caso, que você está colocando, eu estou entendendo que você está colocando que a Federação deveria estar presente também, é que na realidade ela não é uma entidade patronal. Não, acho que seria isso. Não sei se olha, se dependesse da minha opinião, eu pediria a exclusão da Federação, do sistema S. Por quê? Tu não está lá só para dar amém para as patronais. Eu não vejo diferença entre uma entidade patronal ou não. Né? Eu, por exemplo, vi presidentes de entidade patronal usar o cartão de entidade para pagar festa particular. E não fui lá denunciar, porque esse problema não é meu. Eu não pertenci à entidade patronal. Né? Eu não quero aqui citar o nome, mas se for necessário eu cito. Bom, eu tenho uma consideração a fazer, que foi colocado aí pelo Ruga. Essa afirmação que muitas vezes falam com relação ao Sistema S, eu acho que, como qualquer instituição humana, todo sistema pode ter seus problemas, assim como o Exército tem problemas, assim como a Marinha tem problema. Eu até uso muito uma conversa do Almirante. Vamos pegar aquele brigadeiro lá do Instituto Nuclear Brasileiro, cara. O Almirante Zé Roberto lá do que está preso. Que está preso, tem que prender. Se não tivesse problema, não teria justiça militar. Né? Sim. Todas as instituições humanas têm. O que a gente realmente tem que fazer ter um sistema de governança em que realmente se monitore isso.
Uma coisa que me incomoda muito é quando eu vejo falarem, e muitas vezes na imprensa, isso, Sistema S é uma caixa preta que ninguém sabe o que tem lá dentro. Tá? Eu tive a oportunidade de me manifestar com relação a isso na abertura do Festival Internacional de Música de Pelotas, porque a gente que está no dia a dia, eu, José Paulo no SESC, o Juliano, o Traem lá no SESI, o pessoal no Senar, sabem do nível de fiscalização que a gente é submetido. Nós temos auditorias anuais do Tribunal de Contas da União, da Controladoria Geral da União, do Conselho Fiscal Nacional, que é um órgão independente e autônomo. Todas as nossas publicações, demonstrações contábeis, de relatórios de gestão, estão disponíveis num formato que foi exigido pelos órgãos de controle. Está lá no site do Departamento Nacional, tu pode entrar e ver qualquer dado do Estado. Então, quando se vem a um órgão de imprensa e se diz assim, não se tem informação. Bom, tu não tem informação porque não sabe onde buscar. Isso é o primeiro passo. Se souberes aonde ir, as informações vão estar disponíveis. Todas as nossas informações, todos os nossos relatórios são publicados. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa que me incomoda particularmente, e eu tomei a opção de dizer, porque a gente sabe que não é assim. Não, né? eu disse no início, o problema não é de CNPJ, o problema é de Concordo, CPF. Eu entendi. Mas eu posso dar uma parte aqui, até como conselheiro do SESC e do Senac há mais de 12 anos. Eu, pessoa física, o meu CPF, eu entrego e fica à disposição do Tribunal de Contas e o meu imposto de renda anual. Tá? A avaliação de todos os conselheiros, que aliás o SESC e o Senac, o conselho não é só de entidades sindicais. Eu acho que depois vocês poderiam dar uma explicada como é que funciona. Tem laboral e tem governo. Tem governo, tem INSS, tem Ministério do Trabalho, tem sindical, tem entidades da CUT, Central de Trabalhadores, todos participam do conselho e o conselho tem a obrigação de acompanhar. Nós essa semana tivemos a reunião, que eu infelizmente estava viajando, não pude participar. Nós recebemos todos os relatórios de gestão, com toda a movimentação, recebemos movimentação de pessoal, justificativa de todas as contratações, todas as demissões, salários, nós sabemos tudo o que acontece. Como conselheiros somos responsáveis. Lá eu represento o sindicato dos atacadistas, né, que tem uma cadeira. E o nosso imposto de renda é entregue ao Tribunal de Contas anualmente, fica à disposição. Então, quer dizer, nesse sentido, eu quero complementar o que o Tadeu falou, é que realmente a entidade é aberta para a sociedade, para o sistema ao qual ela presta conta. As entidades que mantenedoras todas têm acesso e está lá disponível, inclusive, bem claro isso, qualquer cidadão que tiver dúvida, ele tem acesso a todas as informações a hora que quiser. Falar um pouco sobre o lazer, o que representa o SESC no turismo do Rio Grande do Sul, os movimentos esportivos, por exemplo, o exemplo de Torres, né, que congregam 3 mil atletas em Torres num final de semana, onde termina a disputa de certames que aconteceram no estado inteiro. Então, vocês imaginem, se os que se classificaram são 3 mil, imagina quantos participaram. E o que acontece com a rede hoteleira, por exemplo, que o SESC não dá conta nos hotéis próprios e compra antecipadamente vagas nos hotéis nas regiões turísticas. E quando, por exemplo, foi adquirido o hotel de Torres, houve um movimento dos hoteleiros de Torres de que o SESC viria acabar com o turismo. Hoje, o SESC fala que representa para o setor hoteleiro o SESC em Torres, por exemplo. Parceria. Bárbara, nem é bom pensar. A Ivone vem aqui, né? A Ivone Ferraz, que é presidente da Associação dos Hotéis e Restaurantes, veio, ela é nossa conselheira também lá no SESC, eu estive falando com ela hoje. É como o Arthur me falou, tinha uma questão assim, o SESC vai quebrar com os hotéis. Hoje o SESC faz a ocupação de 70% de todos na baixa temporada, com convenção da maturidade ativa em novembro, com os jogos de verão que a gente termina em todos, que sempre depois do carnaval, quando a cidade já esvaziou, nós mantemos um final de semana inteiro a cidade lotada. Né? Congresso Trabalhista, o Congresso de Relações Sindicais do Trabalho, que foi para todos. Então, assim, hoje existe vida turística e programação turística no litoral, fora da alta temporada, muito por conta da atuação que a gente tem em parceria. Se falta instrutor no SESC, se falta monitor, se falta professor, vê se falta, como falta no
no ensino privado. Vê se falta médico. Vê se falta... Vê se tem salário atrasado. Vê se tem salário atrasado. Paulo. Olha aqui, ó, vão mexer no que está certo. É lamentável que o senhor Paulo Guedes esteja preocupado com o sistema S, quando deveria determinar a punição de quem age mal, como diz o Ruga, dos maus gestores. É isso que devia fazer. Essa é a minha tese. Claro! Eu acho o seguinte... Então, finalmente, nós comungamos. Não, Paulo. Juntos. Comungar, tu é católico também. Não, Se bem que está todo mundo agora sendo evangélico. O Ruga é um pacificador, depois do Bolsonaro, tem tanta gente indo para o Rio Jordão ser batizado. A falsidade faz parte, né, do ser humano. O problema é o seguinte, eu sempre me manifestei a favor do sistema. Então, eu sempre digo, o problema é o CPF. Seu Paulo Guedes devia meter a mão naquele dirigente da entidade do comércio que está há 30 anos. Né? Saiu? Sim, saiu, mas ele ficou 30 anos. 30 anos. Né? Não, tu perdeste aqui. Então, ontem estavam no programa aqui o Petri e o Cairoli. Aí o Cairoli, tua entidade tem uma fábula, é o maior depositário de recursos do Brasil, é a Confederação Nacional da Indústria. Ele disse, tu tá brincando? Tu que foi da Federação, a entidade que tem mais recursos hoje é a Confederação Nacional do Comércio. É o dobro do que tem a CNI. E é verdade. É verdade. Porque esse foi um erro do sistema sindical. Né? Eu vejo, inclusive no meu sindicato, para evitar... Eu sempre fui contra... Qual é o teu sindicato? Atualmente eu sou de FENABRAVE, né? Mas no meu sindicato, tanto a nível nacional como local... Dizem, não tem candidato e prorroga o mandato. Quem é o presidente, se condiz, Fernando? Nacional eu não sei, regional é o Esbrode. O que eu acho? Não pode haver mais de uma reeleição. Todo mundo tem que ter oportunidade. Os profissionais, no caso da Rosa e no teu caso, é outra coisa. O cara que tem um desempenho São maravilhoso. Não, tu não pode tirar um profissional tipo Derli. Tá entendendo? Eu estou fazendo a defesa de quem fez o Eu vou trazer trabalho. o Petrinho para te debater com ele. Não, é um direito dele, porque a entidade dele preside. Mas tem que levar em consideração o serviço prestado. Isso ninguém leva em consideração. Seu Paulo Guedes pode ser um baita economista. Um baita banqueiro. Mas ele não tem... Tu acha que ele vai administrar para quem? Aonde está errado? Taxa de juros escorchantes, isso ele não meteu a mão. Tarifas. Pergunta se ele falou alguma vez sobre isso. Não falou nenhum. Não falou, não vai falar. O problema do Brasil é que ele está na mão de 4 bancos. Eu concordo aqui. Vamos deixar o ponto final agora? Sim, certo. Vamos então ao ponto final com a nossa Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Agora uma dica exclusiva para você. Que tal colecionar momentos inesquecíveis? Na Unicred, além de dividir as sobras e aplicar no desenvolvimento da sua região, você ainda pode contemplar sua vida com certificados de ouro, cartões presentes, vales viagem e títulos de capitalização com valores equivalentes a uma Mercedes GLA 200 e a Jeep Compass. Unicred Collection para colecionar esses momentos, fale com seu gerente ou acesse unicred.com.br/CentralRS e participe. Vem curtir o verão no Aqualocos, piscinas, natureza, adrenalina, sossego. Você merece sair da rotina. Passaporte em www.aqualocos.com.br, ali no quilômetro 50 da Estrada do Mar. É a perfeição, né? É a iniciativa privada. Hartmann. Aqui estão os teus 2 passaportes. Curti a dona Ana e lá curtiu o Aqualocos. Tu tem quantos netos, tia? Eu tenho 6. Pô, depois eu tenho que te... Não, mas tem um neto teu que já não vai mais no Aqualocos ou vai? Não, tá lá, tá em Tá namorando? Tá com a namorada lá? Pô, outro dia nós no almoço na casa do nosso Ferrarim, e ele vai subindo com a namorada pro quarto, e o Clóvis Tramontina diz, não, lá não vão subir não, o que vocês não vão fazer? Vão ficar aqui. E o guri deu uma ré e desceu a escada de ré com a namorada. Foi ou não foi? Ficou preta, menina. Obrigado. Valeu. Depois tu precisando mais aí, tu tem crédito na casa. Humberto Ruga. Meu caro José Paulo da Rosa. Obrigado.
Eu quero te ver lá, hein? Vou lá, vamos marcar, vamos junto. Tu quer ir comigo? Não tem problema nenhum, eu me garanto. Tá? Eu me garanto. Já pensou nós descendo o tobogã juntos? Eu vou acompanhar, tu vai acompanhado. Tá bom. Vou descer o tobogã juntos, eu e tu, hein? Já pensou nós andando lá no Aqualocos? Hein? Tem certas coisas que é melhor tu não pensar, Isso é notícia. Vamos começar o ponto final com o nosso anfitrião, Luiz Tadeu Piva, seu ponto final. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de ter participado do teu programa, agradecer os colegas de bancada. Espero que a gente tenha conseguido trazer um pouco de alguns números que, assim como o Ferrarim falou, realmente eu acho que isso a gente precisa fazer com que a sociedade conheça mais. Nós temos certeza que se houver uma conversação, se houver um acordo entre as entidades do Sistema S e o governo, todos têm a ganhar, né? Todos têm a ganhar, inclusive o próprio governo, sabe, na execução de suas políticas públicas. Então, a gente está aberto ao diálogo, as nossas entidades nacionais estão fazendo essa interlocução e acho que o trabalho que a gente realiza é o que pode nos justificar, é o que demonstra a efetividade. Eu trouxe alguns números e estamos à disposição lá no SESC. E que bom que ele achou estratosférico, né, o Ferrarim? E são verdadeiros. Realmente são números muito significativos e tem um impacto na vida das pessoas que a gente não faz noção, não tem noção, né? O que se recupera de autoestima na maturidade ativa, que a gente é um programa, a gente pega as pessoas que já estão fora do mercado de trabalho, que estavam depressivas, que estavam em casa, tem ganhos que a gente não consegue nem quantificar, né? Quantas vezes eu já tive experiência de pessoas que vieram à praia, esse projeto que o Artman falou, eu encontrei um cidadão trazendo uma garrafa de água do mar. Mas o que tu vai fazer com isso? Não, eu vou levar para o meu pai, que mora lá no Alegrete, porque eu disse para ele que o mar era salgado e ele não me acreditou. Né? Então, esse tipo de coisas a gente não tem, né? Isso não tem valor, o que representa na vida dessas pessoas. Mas então, tem acho coisa que assim, quando lançaram o Que Bom em Porto Alegre, o cara gostou tanto, encheu uma mala de Que Bom e levou para dar para as crianças lá. Tudo para Alegrete. Então, muito obrigado pelo espaço aí. Maravilha. José Paulo da Rosa, seu ponto final. Obrigado, Paulo Sérgio, pelo convite. Meu cumprimento a todos os componentes da mesa. Só fazer o destaque de que me parece justa assim, a preocupação do governo no sentido em avaliar o desempenho das entidades, em reduzir, em desonerar a folha. São ações assim, relevantes com as quais concordamos. De qualquer modo, o nosso sistema é um sistema com mais de 70 anos e que funciona muito bem e que tem uma governança que em um ponto ou outro pode ser avaliado, mas já faz muito tempo, aqui especificamente no Rio Grande do Sul, no nosso caso, nós temos aí o Luiz Carlos Bon na presidência da FEComércio, que faz um trabalho ético, responsável, extremamente sério, inquestionável, o trabalho que o Luiz Carlos Bon desenvolve, e que tivemos aí o Zildo de Bar, tivemos aí o Moacir Schuster, o Flávio Roberto Sabadini, quer dizer, uma sequência de presidentes e de conselheiros, né, que são inquestionáveis. Isso não quer dizer que em alguma parte do Estado, em algum momento, tenha alguma crítica a ser feita, e aí tem que avaliar, e muitos que erraram pagaram por isso. Né? E é assim que tem que funcionar um sistema na sua governança. Mas o que o SENAC faz, o que o SENAI faz em termos de educação, o que o SESC e o SESI fazem, né, em cultura, esporte e lazer, é também inquestionável o resultado que nós apresentamos. A educação do SENAC e do SENAI é fundamental para esse momento de desenvolvimento do país. Tem que investir na educação básica e na educação profissional. E nenhum movimento de mudança do país poderá acontecer sem o SENAC e o SENAI estarem participando. Roberto Ruga, seu ponto final. Bom, eu continuo com a minha opinião inicial e não vou mudar. Mas ninguém quer que tu mude. Não, vamos punir os responsáveis. Tu não me deixa. Eu acho vou te chamar de Maria do Rosário daqui a pouco. Eu acho que o CPF é que tem que ser punido e não o CNPJ. O trabalho, como tu disseste, dos S, não está sendo bem visto pelo governo, porque há um viés do ministro da Economia exclusivamente bancário, ou de banqueiros. Perfeito. Não tem um viés social. Eu trabalho na parte social.
Vou dar um exemplo do que acontece nisso. Uma criança na fase do Rio Grande do Sul, um excepcional, eu sou da Kinder e da Menino Jesus de Praga também, custa na Menino Jesus de Praga, onde ele permanece lá em torno de R$ 4.500. Na fase, o mesmo jovem custa em torno de R$ 15.000, ou seja, 5 vezes mais. O secretário da época, Fernando Schiller, uma vez quis que as entidades assumissem a fase. E eu me opus, porque as entidades podem assumir, as particulares, podem assumir os deveres do Estado, mas não os funcionários do Estado. Por que o custo no Estado é tão elevado? Porque os funcionários aposentados voltavam a trabalhar. Então, o custo era dobrado. Um dos pequenos esquemas que tem nessas entidades. Eu sempre sou a favor do trabalho não feito por entidades governamentais. Sou presidente da Fundação do Pronto Socorro. Vocês não imaginam os problemas que o Pronto Socorro. Eu tenho que sair pedir auxílio para dar material para o Pronto Socorro. Eu até evito de falar essas coisas para não denigrir a imagem das entidades. Eu sou a favor da construção e não da destruição. O ministro Paulo Guedes, quando ele fez esse pronunciamento dos S's, ele devia olhar primeiro lá em Brasília, para depois ver o resto do país. Eu quero o Wilson Balestrin. Eu quero... Além Balestrin, que tem um amigo Wilson Balestrin. Wilson Ferrari. Eu quero dizer que eu sou uma vítima do turismo no Rio Grande do Sul. É ruim dizer isso, né, professor? Porque... Fez 2 hotéis? Eu fiz 2 hotéis no Rio Grande do Sul que me custou próximo a 30 milhões de dólares, que até hoje são obras que o Estado do Rio Grande do Sul tem que respeitar. Eu fiz uma obra em São Miguel das Missões que pelos próximos 20 anos ainda vai ser uma das melhores obras do interior do Rio Grande do Sul. E fez um em Palmeira, cujo me custou muito caro, porque eu sofri um processo forte do prefeito de Chapada, porque o hotel fazia sombra para o município e me castigaram forte. Então eu me considero uma vítima do turismo no Rio Grande do Sul, porque não deu certo meus investimentos. E tu embarcou naquela onda dos cassinos. E quem era que estava à testa disso? O presidente da Embratur. Quem era o presidente da Embratur? João Dória. João Dória. Então é isso, Paulo Sérgio. Mais uma vez, meu muito obrigado. Prazer ter estado com essas pessoas. E o conselho que um homem de 76 dá para vocês, que são pessoas que estão no comando da educação, do turismo, enfim, de toda essa história, se dão as mãos. Vamos nos dar as mãos. O Brasil precisa de gente que se dá as mãos. Nós não podemos mais ficar, eu sou do partido, eu sou do não sei o quê. Nós temos que ser brasileiro, amar esse país e esse Estado que está indo para o fim do mundo, o Estado do Rio Grande do Sul. Paulo Sérgio, muito obrigado, uma honra ter estado com vocês. Meu caro Hartmann. Bom, inicialmente, muito obrigado, Paulo Sérgio, pelo convite extra pauta, né? Extemporâneo. Espero ter podido colaborar aqui com o debate. Agradeço aí a participação e a colaboração de todos aí nesse diálogo e, mais uma vez, fico à disposição do amigo aí quando precisar de alguém para me falar alguma bobagem, aí pode me chamar. Nem falamos agora rapidamente uma posição sobre os conflitos que nós tivemos no Senado da República na última sexta-feira, que a votação foi adiada para o sábado, mas eu gostaria da opinião de vocês de tanta baixaria que se viu por lá. Quem começa? Posso começar? Eu acho que é humilhante para o povo brasileiro ver aquilo. Eu não sei se foi pior aquilo ou Brumadinho. Brumadinho levou a vida de 350 pessoas, um crime fruto da negligência dos poderes constituídos. E quando eu falo poderes constituídos, sou objetivo. Judiciário se omite, executivo e legislativo. Esses poderes têm que responder à população com medidas e atitudes que nos tragam esperança dos que os mais abonados ou dos que os políticos que estão em Brasília tenham os privilégios que os demais habitantes do país não têm.
E mais? Eu quero dizer que eu tenho um pouquinho de repúdio à dona Cátia Abreu, pela atitude, pela covardia. Pessoal de Goiás, manda essa mulher para o inferno. Isso é uma coroa vencida. Não vejo futuro... Coroa vencida. Não vejo futuro com a Cátia Abreu no Senado. Então, essa é a minha dor que eu tenho de ver a eleição do novo presidente do Senado da República. Eu assisti um pouco ontem, quando me dirigia para a praia aqui, e depois liguei um pouco a televisão para ver como é que tinha terminado. Realmente teve um dos senadores que definiu bem o que era aquilo ali. Aquilo ali era igual à casa da Geni, que, segundo ele, são aquelas casas que tem nas cidades do interior que as pessoas vão lá para se divertir. Falou bem assim. Ele ia dizer uma outra coisa. Não, eu não vou dizer porque vão me crucificar aqui. Eu nem posso por causa do decoro. Mas vamos dizer assim, casa da Geni, isso aqui é a casa da Geni. Infelizmente, nós temos que entender que, lamentavelmente, ali está o reflexo da nossa sociedade atual. Lamentavelmente. Poucos que estão ali, que poderiam estar fazendo o diferencial, não abriram a boca. Só abriu a boca quem estava comprometido, quem estava querendo votar no Renan, quem tem rabo preso, quem tem problema. E é uma falta de decoro, uma falta de educação, uma vergonha. Nem surpreende duas senadoras ali na frente, umas libélulas, esvoaçante fotografia e selfie diante das câmeras. Uma, acho que até é gaúcha, que se elegeu fora daqui. Mas por que vergonha? Aquilo parecia uma colegial, senadora da República. E aí não terminou, né? Que tristeza isso. Não terminou. Vamos lá. Vai continuar. A parte 2. Vem a parte 2 e a parte 3. Começou? Eu também tive a oportunidade, até acompanhei pela TV uma parte da sessão. E a gente fica, por um lado... eu não fico de todo desesperançoso, porque pelo menos houveram algumas manifestações, como tu colocaste, de algumas pessoas com postura. Eu acho que realmente faltou ao Senado uma postura, e não se pode ganhar no grito as coisas. Tem que se ganhar no voto, né? E com parcimônia, não... Mas até o cara que estava ocupando a presidência não poderia estar ocupando. Mas o Brasil não pode mais passar por isso. O mundo assistiu esse festival de vergonha. Mas na década de 60 nós tivemos um senador matando um senador, o pai do Collor matou um senador dentro do Senado. A sociedade brasileira quer uma coisa diferente, né? Acho que a gente espera isso. Então vamos ver se cria-se um pouco de bom senso. O mal do Brasil foi ter eleito o Renan Calheiros de novo. Isso é um absurdo. Vamos lá. Eu acredito que o S que o governo tinha que dar uma facada era o S do Senado, né? Dar uma facada muito bem dada para acabar com essa vergonha que estamos passando. Existe no mundo da gestão o que a gente chama de um modelo de excelência em gestão, que vem de um modelo americano pesquisado lá, que aqueles critérios que são comuns das organizações que têm sucesso. E o primeiro critério de sucesso de uma organização é liderança. E nós estamos carentes disso no Brasil, porque a princípio o Senado são reflexo das nossas lideranças. E uma liderança que dá um exemplo como esse é um exemplo extremamente negativo para o país. Nós falamos aqui no início, Ferrarim, dos valores que vêm da família. E os valores que são colocados hoje pelo Senado, pelo Congresso, né, são valores que não expressam a realidade da família e do povo brasileiro. Nós temos, infelizmente, lideranças que caminham para um outro lado. E aí eu acho que cabe à sociedade brasileira dar essa facada, fazer essa mudança que o Brasil precisa. Bom, quer mais uma facada? Muito obrigado, Hartmann. Muito obrigado, meu caro Ferrarim, Ruga. Obrigado aos nossos dirigentes aí do Sistema S, do SESC, o Tadeu. Como disse o Humberto, quem falou? O da Rosa. Já foi chamado de da Rosa, não? Zé Paulo da Rosa. Muito obrigado pela atenção de todos. Nós retornaremos sempre de segunda a sexta-feira, neste horário, com mais um Pampa Debates. Obrigado, até lá.
Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra.